Boa noite. É com muita satisfação que damos início a essa palestra, que integra o ciclo de palestras Música e Educação, organizado pelo Colegiado de Docentes do Curso de Especialização Práticas Musicais na Educação Básica, promovido pelo Colégio Pedro II, a partir de projeto desenvolvido pelo Departamento de Educação Musical da instituição. As palestras serão ministradas por profissionais renomados nas respectivas áreas de atuação e certamente contribuirão para o enriquecimento do debate no âmbito das temáticas que dão nome a cada uma delas. O Colégio Pedro II é uma instituição federal de ensino, com sede na capital do estado do Rio de Janeiro. Possui 14 campi, 12 dos quais localizados no município do Rio de Janeiro, um no município de Niterói e outro no município de Duque de Caxias. É especializado na oferta de educação básica, atuando em todos os segmentos deste nível de ensino, desde a educação infantil até o ensino médio, incluindo o ensino técnico e a educação de jovens e adultos. A instituição oferece ainda o ensino superior, com cursos de licenciatura, de especialização e de mestrado. O Departamento de Educação Musical, por sua vez, é integrado por cerca de 50 docentes que atuam em todos os campos da instituição, dado que a música, em nosso colégio, é componente curricular de todos os segmentos da educação básica. A primeira turma do curso de especialização Práticas Musicais da Educação Básica teve início no segundo semestre de 2019, alargando ainda mais o nosso espectro de atuação. Agradecemos a presença de todos vocês e desejamos que possam bem aproveitar os momentos aos quais, a partir de agora, assistiremos. Vamos então, gostaria de chamar a professora Mônica Leme, ela que é a coordenadora do curso de especialização, para que ela então dê as boas-vindas aos que estão nos assistindo pelo streaming e aos que estão aqui dentro da sala, que são os nossos alunos da pós. Chamo também a professora Vanessa, que é a nossa mediadora, e também vai fazer uma pequena apresentação antes da entrada da professora Letícia. Professora Mônica? Vou ser bem breve. Quero agradecer muito à professora Letícia por essa palestra, em nome dos alunos e dos professores da nossa especialização em práticas musicais na educação básica, que é um curso que nós iniciamos no segundo semestre do ano passado e já é um sucesso. Nós estamos com 25 alunos atualmente cursando a especialização, então eu desejo uma boa palestra para todos, que seja uma boa mediadora, eu acredito que vai ser com certeza. Então, uma boa noite para todos e aproveitem. Professora Vanessa, que é a nossa mediadora de hoje, mediadora dessa nossa palestra, por favor, a palavra é sua. E aí eu já chamo a professora Letícia também para que ela integre aqui a nossa mesa virtual. Boa noite a todos. Letícia, por favor. Ela está entrando. Eu gostaria de, inicialmente, saudar e agradecer a professora Letícia, que gentilmente aceitou dividir, né, os resultados da sua pesquisa conosco. Queria saudar também a professora Ana Cristina, nossa coordenadora geral do departamento, ao qual tenho a honra de fazer parte. Professora Mônica, coordenadora da pós, também. Saúdo meus colegas de departamento e de instituição que estão aqui conosco assistindo, e todos os que nos acompanham pelo Brasil, né, e também fora do Brasil, né? Com certeza nós temos hoje pessoas nos Estados Unidos nos assistindo, a nossa própria palestrante, né? Ela está em Houston, então saúdo a todos. E especialmente também saúdo com grande carinho os alunos dessa já histórica primeira turma da pós-graduação de práticas musicais da educação básica do Colégio Pedro II. Antes de apresentar a professora Letícia e passar a palavra para ela, eu queria explicar um pouquinho como que nós chegamos a esse tema e a ela, né, principalmente. Na pós, nós temos uma disciplina chamada Pedagogias da Música, e a gente sabe que não é possível abordar todas as propostas pedagógicas que existem em música, que nós teríamos que fazer algumas seleções para abordar com os alunos. E desde o início eu sugeri da gente trabalhar algum pedagogo, algum educador brasileiro. E a Cacilda Borges Barbosa esteve na minha mente o tempo todo. Ao propor isso para o grupo, para o colegiado, eles aceitaram, né? E aí, por que eu pensei na Cacilda? Eu conheci a obra, na verdade, a obra coral da Cacilda por meio de uma professora chamada Solange Pinto Mendonça,
durante o meu ensino médio, no Instituto Superior de Educação do Rio de Janeiro. É, a Solange, ela tinha sido coordenada pela Cacilda no final da década de 60 e 70, ainda no estado da Guanabara, quando ainda existia o Serviço de Educação Artística e Musical do estado da Guanabara, o SEMA, né? E a dona Solange, ela sempre falava muito da dona Cacilda e ela realizava estudos, né, canções que usavam ritmo, voz, no coral que a gente participava no Instituto de Educação. E aí, com o tempo, assim, só depois de formada na realidade, que eu vim conhecer um material chamado Estudos de Ritmo e Som, da Cacilda Borges Barbosa, que era uma proposta muito interessante para trabalhar ritmos, melodias com enfim, alunos e podendo ser usado em várias propostas. É, e aí, quando eu resolvi fazer falar sobre a Cacilda, eu fui pesquisar, né? Falei, vamos ver se já tem material sobre a Cacilda, e eu encontrei a tese da Letícia e fiquei encantada. É um trabalho pioneiro, um trabalho inédito, né? E aí eu comecei uma saga em busca da Letícia, né? Eu fui buscar nas redes sociais, eu não encontrava, e aí eu consegui encontrar o e-mail da orientadora dela na Universidade de Houston, escrevi para a orientadora dela, que nos colocou em contato. E aí, né, os algoritmos da internet, logo depois que trocamos e-mails, ela me apareceu no Facebook como sugestão de amizade. Podia ter aparecido antes, né? Mas enfim, o importante é que a gente conseguiu fazer contato com a Letícia e ela concordou, né, em participar conosco. Então, vamos ao que interessa, né, Letícia? Vamos ouvir a Letícia. A Letícia, ela é mestra em práticas interpretativas pela FRJ e doutora em Collaborative Piano pela University of Houston, nos Estados Unidos. Atualmente é professora de piano na University of St. Thomas e diretora da Escola de Música Rise at the Warehouse, ambas na cidade de Houston. E também diretora de música tradicional da Igreja Episcopal St. Aidan's, na cidade de Cypress, Texas. No Brasil, é piano acompanhadora e concursada pela UFRJ. Então, já com muito carinho, muita gratidão, Letícia, eu passo a palavra para você. Muito obrigada e estamos muito felizes de recebê-la aqui conosco. Não estamos te ouvindo. Liga o seu microfone lá embaixo. Vocês escutam, professora Letícia, ou sou só eu o problema? Não, 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 não ela está ouvi. sem som mesmo. Ainda não ligou. Aparece ligado para gente, mas não te ouvimos. Enquanto ela termina, tenta resolver esse problema, eu vou só reforçar o que eu já tinha dito. Não há necessidade de pedir autorização para entrar na sala. Quem estiver chegando e depois tiver dúvidas e perguntas para a professora Letícia, peço a gentileza de escrever na parte logo inferior, que é assim, perguntas, e colocar a sua manifestação ali. Pronto, acho que agora. Não, ainda não. Então, por gentileza, façam essa manifestação naquele local. Nós estamos juntando essas perguntas e essas identificações para depois podermos gerar os certificados, ok? Muito bem, acho que agora a professora... Vamos lá, professora? Não, Letícia, acho que você vai ter que. O pessoal está colocando que você vai ter que sair e entrar de novo para habilitar o som. Isso. Enquanto ela retorna, né? Só explicar que a ritmoplastia, eu sempre encontrei, né? Quem conhece um pouco da Cacilda ouve falar sobre ritmoplastia, mas a gente não consegue encontrar muita coisa porque não foi publicado. Então, a Letícia ela vai contar um pouco sobre esse contato que ela teve com os manuscritos da Cacilda, e na tese dela ela fez uma edição muito interessante, né? Então, é um trabalho pioneiro, é um trabalho inédito para todos nós, né? Os estudos de ritmo e som, eles foram publicados, a gente ainda consegue encontrar em sebos, em lojas especializadas de música,
mas esse material da ritmoplastia, não. Então, é um trabalho muito interessante, a tese dela está disponível na internet, né, quem tiver interesse, e vale muito a pena. É um trabalho muito detalhado, feito com muito zelo, né, com o material os manuscritos originais da professora Cacilda Borges de Barbosa. Vamos aguardar se ela consegue retornar. Ela está retornando. Oi, Letícia. Oi, pode Ah, me ouvir? agora conseguimos te ouvir. Muito bem. Primeiramente, queria agradecer muito a você, Vanessa, pelo convite. Muito obrigada. Estou muito honrada de estar aqui. Também gostaria de agradecer a professora Ana Cristina, a professora Mônica, todos os alunos da pós. É um prazer, já vi muitas pessoas queridas, ex-alunos, colegas queridos que estão presentes. Queria dar boa noite a todos vocês. E também queria frisar que se você tem interesse em pesquisar sobre a obra da Cacilda, ou se você conheceu a Cacilda, se você teve alguma experiência com a ritmoplastia, ou conhece alguém que teve, né? Eu gostaria muito de conhecer você. Então, eu vou deixar o meu contato no final e vai ser um prazer me comunicar com vocês, ok? Então, na minha palestra de hoje, eu vou falar rapidamente sobre a biografia da Cacilda, para aqueles que ainda não a conhecem, né? E logo em seguida eu vou apresentar a ritmoplastia para vocês e falar como foi feita a minha tese de doutorado, que é uma edição dos manuscritos encontrados no acervo da família da compositora. E para não me estender muito, eu gostaria de falar muito sobre a obra dela, mas eu não quero me estender muito. Então, eu vou pontuar alguns fatos importantes da vida e obra da Cacilda, né, para vocês que ainda não a conhecem. E também possam ter um pequeno panorama sobre quem foi essa grande mulher. Então, a Cacilda, ela nasceu em 1914 e veio a falecer em 2010. Então, isso quer dizer que ela viveu quase 100 anos de uma época muito importante da música brasileira, do desenvolvimento da educação musical brasileira e da música em si também, né? E ela nasceu num lar musical. Os pais dela eram músicos amadores, músicos de choro, rodas de choro. E o primeiro instrumento que a Cacilda tocou foi o bandolim, aos 5 anos de idade. É uma coisa um pouco fora do comum, mas é importante falar isso porque o choro ele está presente, está muito presente no idioma da Cacilda, né? Da maneira como ela compõe. Vocês vão ver um pouco disso mais tarde. E a Cacilda estudou na Escola Nacional de Música, que hoje é o FRJ, e se formou em 1938 em composição e regência. Ela estudou com Francisco Braga, Francisco Mignone, Lourenço Fernandes. E em 1932, ou seja, um pouco antes dela se formar, ela já começou uma carreira brilhante como pedagoga e educadora musical. E um fato bastante marcante da vida dela foi que ela fez parte da primeira turma de professores e implementou o canto orfeônico nas escolas. Isso foi em 1932, 33. Então, ela trabalhou diretamente com Vila Lobos. Ela fez parte desse primeiro time de professores e também fazia parte do comitê editorial, né, do projeto. Então, ela compunha, ela arranjava as músicas que eram ensinadas nas salas de aula. E também, né, sabido que ela viajava muito para fazer pesquisas de campo, né, anotar as músicas das manifestações populares, folclóricas de vários lugares do Brasil. E isso é muito importante também frisar, porque é importante para entender um pouco da ritmoplastia, né, como a ritmoplastia foi criada.
Também, em 1961, ela foi diretora do Instituto Villa-Lobos. E esse contato dela com Villa-Lobos, né, rendeu muitos frutos. Então, o primeiro deles foi como ser diretora do Instituto. E ela regeu vários concertos, desses que a gente vê nos filmes de Villa-Lobos, né? 20 mil pessoas, reunião de alunos do estado do Rio, né? Aqueles concertos grandiosos, patrióticos. Ela regeu muito desses concertos, né? Um que eles destacam, que é destacado na biografia dela, é o de 1971, Semana da Pátria, que ela regeu um coro de 30 mil alunos num estádio de futebol. Então, teve isso. E ela se aposentou em 1973. Depois da aposentadoria, ela passou a ensinar composição no Conservatório Brasileiro e dava muitos workshops, né? E nessa época, mais ou menos nos anos 80, foi que ela desenvolveu grandes obras pedagógicas famosas, né? Uma delas foi o Diorama, que é uma obra didática para piano em 4 volumes, um preparatório e mais 3 volumes, que foi composta para preparar o aluno tecnicamente, estilisticamente, para tocar os estudos brasileiros para piano que ela havia composto na década de 60, né, que é um trabalho bastante desafiador tecnicamente. Então, ela compôs o diorama depois. E também, na década de 80, ela compôs os estudos de ritmo e som, que é o trabalho, eu diria, o trabalho pedagógico mais famoso e mais usado até os dias de hoje, né? A própria professora Vanessa já mencionou que faz uso dele. Então, os estudos de ritmo e som são em 4 volumes também, sempre com exercícios rítmicos, melodias para solfejo, e no final sempre tem umas peças, né, que ela compunha, bastante elaboradas, bonitas. E a peça coral da Cacilda mais famosa é chamada Procissão da Chuva. Se você for procurar no YouTube, tem gravações maravilhosas. Essa peça, em particular, foi tirada do 4º volume dos Estudos de Ritmo e Som. E, enfim, apesar de ter tido essa carreira brilhante, né, como pedagoga, como maestrina, como pianista também, a Cacilda se considerava, acima de tudo, compositora. E por isso que eu queria fechar essa parte da palestra que eu estou falando sobre a vida e a obra dela rapidamente, mas eu queria muito que vocês escutassem pelo menos uma obra da Cacilda, para vocês terem viverem um pouco esse universo sonoro dela, né? Então eu vou mostrar para vocês o vídeo de uma performance minha do Estudo Brasileiro número 1 para piano, que foi publicado em 1965. Eu vou mostrar um vídeo de uma apresentação minha durante uma palestra que eu dei lá na Universidade de Houston sobre os 6 estudos brasileiros da Cacilda. E nesse estudo em particular, vocês vão poder observar um pouco da presença do choro na obra da Cacilda de uma maneira bastante sofisticada e polifônica. Então, eu espero que vocês gostem. Vou adicionar aqui.
Espero que vocês tenham gostado de um pouquinho da obra da Cacilda. Eu, particularmente, sou apaixonada pela obra dela. Então, eu conheci a obra da Cacilda nas aulas de transposição e acompanhamento da professora Lúcia Dieter, lá na UFRJ. E ela utilizava muito a obra Diorama, essa que eu falei para vocês, que é uma obra preparatória, mas ela é bastante complexa em ritmo e aquela baixaria do choro. Então, era um momento bastante desafiador das aulas da professora Lúcia Dieter. E eu também usei o diorama quando eu dei aula de transposição e acompanhamento na UFRJ como professora substituta. Então, meu primeiro contato, né, com a obra da Cacilda foi nesse ambiente de piano, né, porque eu sou pianista, então foi aí que eu conheci a obra dela. Aí, anos depois, quando eu me mudei aqui para os Estados Unidos, né, para fazer o meu doutorado, aqui é um pouco diferente do Brasil, né, porque no Brasil, para você entrar no doutorado, você já tem que estar com o seu pré-projeto pronto, aprovado pelo seu orientador, né, e para você poder depois fazer as provas, né, para você passar e ingressar no doutorado. Aqui é um pouco diferente, né? Aqui as exigências são outras, iniciais, e aí na metade do curso você começa a desenvolver o seu tema, né? E no meu caso, eu sabia que eu queria fazer alguma coisa de música brasileira, né? A princípio de piano, né? Porque o meu título seria, né? É um título de piano, né? De performance em piano. E pesquisando no meu acervo de partituras, eu encontrei aqueles dioramas que eu utilizava para dar aula e a minha edição também que eu tinha dos estudos brasileiros para piano. Então, eu fui fazer uma pesquisa nas bases de dados, né, do Brasil, do mundo, e eu encontrei pouquíssima coisa sobre a Cacilda. Sobre os trabalhos acadêmicos, por exemplo, eu encontrei só um trabalho de conclusão de curso de licenciatura do Leandro de Barros, que é sobre o diorama preparatório, foi o único documento acadêmico. E a Cacilda, ela é mencionada rapidamente em algumas teses de mestrado, de doutorado, sobre o canto orfeônico, ou sobre a pedagogia do piano, por exemplo, mas nada até então havia sido escrito exclusivamente sobre a Cacilda, né? Nenhuma tese. Mas, porém, o nome da Cacilda ela é verbete em várias enciclopédias do Brasil, daqui dos Estados Unidos, da Europa, da Alemanha. Ela é realmente reconhecida como uma grande figura da música brasileira, né? Eu queria... Vamos ver aqui. Não. Eu queria dividir... aqui está os meus slides com vocês. Então, nesse meu processo de pesquisa de doutorado, eu entrei em contato com a professora Ermelinda, que me passou o contato da Cláudia Lopes da Silva, que é a sobrinha da Cacilda. E a Cláudia foi importantíssima na minha pesquisa. Como eu estava aqui nos Estados Unidos, né, o que ela fez foi incrível. Ela pegou o celular do filho dela e ela tirou foto de cada página do acervo e me mandava pelo WhatsApp. Foi assim, uma semana inteira que todo dia ela reservava um horáriozinho, tirava as fotos e mandava para mim pelo WhatsApp, né? Então, tinha várias coisas, fotos, partituras, até convite de casamento, lista de supermercado, tinha tudo ali. E ela me mandou. Foi uma pessoa que eu criei bastante laços com a Cláudia, uma pessoa maravilhosa. E importantíssima para a minha pesquisa também, né? Depois a gente se encontrou, eu estive no Rio, eu fui à casa dela, aí eu tive acesso mesmo, pude, né, ter acesso a todo o material do acervo e tal. Mas nesse momento inicial foi dessa maneira, né? Foi
Foram fotos mandadas pelo WhatsApp e, dentre todos esses materiais que ela me mandou, me chamou a atenção o material de ritmoplastia, né? Muitas apostilas, cadernos, folhas soltas, programas de recitais, enfim, muita coisa. E para mim deu aquele clique instantâneo, porque eu estava pesquisando já sobre a Cacilda por um tempo, e em todo lugar que você lê sobre a Cacilda, em todo lugar que a Cacilda é mencionada, também é mencionada a ritmoplastia. É sempre a Cacilda é criadora da ritmoplastia, né? Mas não há informação nenhuma sobre o que é a ritmoplastia, né? O que é de fato, né, a ritmoplastia. Aí eu transformei aquelas fotos que a Cláudia me mandou do material de ritmoplastia, eu transformei em PDF, imprimi e levei para minha orientadora, a Dr. Lang. E, assim, na verdade, a minha intenção inicial era falar sobre a obra para piano da Cacilda, né? Mas depois que eu encontrei esse material da ritmoplastia, eu tive certeza que dentre todas essas obras do acervo, nada era mais inédito, mais interessante, né, do que a ritmoplastia. Aí eu comecei a minha pesquisa e vale lembrar que eu fiz um pequeno catálogo de todas essas obras que estão no arquivo, no acervo. Né? Se vocês tiverem interesse sobre o que tem nesse acervo, pode me mandar um e-mail, eu vou deixar no final. Eu posso mandar para vocês. É bastante rico, né? Vale lembrar. Então, vamos falar um pouquinho sobre a ritmoplastia, um pouco da história e da recepção. Então, assim, não se sabe exatamente o que foi que despertou na Cacilda a ideia da ritmoplastia. Pelas minhas pesquisas, conectando os pontos, né? Eu sei que em 1955 a Cacilda compôs e estreou uma peça chamada O Irapiranga, para orquestra e balé. E essa peça não se encontra em nem no acervo da compositora, nem em nenhuma biblioteca do Rio de Janeiro ou do Brasil que eu tenha pesquisado. Mas há registro de que houve essa apresentação em 1955 e nos manuscritos sobre ritmoplastia que eu trabalhei, né, muitos deles não tinham data, mas daqueles que tinham data, o mais antigo datava de 1956. Né, e era a capa de um caderno. Vocês aqui. Capa de um caderno escrito Ritmoplastia das Danças Brasileiras, datado de 5 de janeiro de 1956. Então, eu creio que esse balé, o Irapiranga, pode ter despertado na Cacilda, né, o interesse pela dança, pelo fato das datas serem bem próximas. Né? A motivação inicial da ritmoplastia, talvez que, segundo a gente tem relatos e escritos, né, da Cacilda sobre, seria de criar um sistema de notação que, segundo a Cacilda, entre aspas, pudesse fixar dentro de normas específicas o ritmo e a forma das nossas danças. Esse, fecha aspas, né? Esse é o primeiro relato que ela faz. Né? E, como eu havia mencionado, que a gente sabe que a Cacilda viajava para pesquisar, né, músicas folclóricas, populares, manifestações, né, populares. E eu creio que em algum momento, né, ela tenha sentido a necessidade de anotar as danças. Né? Assim como ela anotava as músicas, com a notação musical, talvez ela tenha sentido essa necessidade. Né? Então, eu creio que essa tenha sido a motivação inicial da ritmoplastia. E a gente vai ver em breve que essa coisa de anotar as danças brasileiras, isso foi um pouco mudando no decorrer da trajetória do método. Né? Então, eu acredito que as origens da ritmoplastia tenham se dado por volta de 1956, e os relatos que a gente tem é que a primeira experiência pedagógica com a ritmoplastia foi em 1961, no Instituto Villa-Lobos, onde ela era diretora. E, em seguida, ela passou a ensinar ritmoplastia para professores de música e dança e educação física. Né?
E ela foi convidada, aí que foi. Ela foi convidada pela direção da Escola de Dança do Teatro Municipal do Rio de Janeiro para ensinar a ritmoplastia para os alunos. E segundo os relatos da Cacilda, entre aspas, né, os resultados foram de tal modo satisfatórios que resolveram incluir a ritmoplastia no seu currículo escolar. Então, por algum tempo, a ritmoplastia fez parte do currículo da Escola de Dança do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. E no acervo da família tem alguns programas de recitais dessa época. Deixa eu mostrar para vocês. Teatro Municipal, Escola de Dança, ano de 1965. Não sei se dá para ver muito claramente o próximo. Acho que as letrinhas estão bem pequenas. Já vai abrir. Sim. Aí esse é o programa, bem grande, bem, dá para ver muito bem. Mas aqui está dizendo ritmoplastia. É a introdução da parte 3 do programa. Então, eu não consegui a informação de que ano, né, que a ritmoplastia deixou de ser ensinada no Teatro Municipal, né, na Escola de Dança do Teatro Municipal. Mas por algum tempo ela foi implementada ali. Também tem relatos da Cacilda de que escolas oficiais, entre aspas, né, escolas oficiais em caráter experimental estão realizando a ritmoplastia como atividade artístico-pedagógica. Fecha aspas. Ela menciona cursos de atualização de professores de educação física em 1972 e na Escola de Educação Física do Exército, né? E o último relato que a gente tem de atividade da ritmoplastia foi durante a Oficina de Música de Curitiba de 1974. Tem bastantes documentos no acervo sobre isso. E nesse ano da oficina, ela ministrou workshops de ritmoplastia e recitais no Teatro Guaíra. Então, estamos falando aqui de aproximadamente 20 anos de atividade de ritmoplastia, né? Onde foi desenvolvida, ensinada e também foi como uma manifestação artística também, né? Não só um método, mas também uma forma de arte. Então, eu gosto de introduzir também o termo ritmoplastia quando eu falo sobre isso, porque eu vejo no termo ritmoplastia uma riqueza muito grande, né? Nesse termo a gente vê a mente criativa e inovadora da Cacilda. A ritmoplastia é uma espécie de neologismo, né, criado por ela. É a clara junção de dois termos familiares, ritmo e plastia. Quanto ao ritmo, a gente sabe bem. Já o termo plastia, né, o sufixo plastia, não é um termo muito comum para nós músicos, mas o termo plasticidade já é um termo bastante importante no universo da dança, né? Esse termo significa a habilidade do corpo em ser modificado pelo movimento. E é isso que define bem a ritmoplastia. É a conexão do ritmo, da figura rítmica, com o movimento corporal. Então, é isso que a ritmoplastia é, né? Mas tem um fato da vida pessoal da Cacilda que eu gosto de salientar, que é o fato dela ter sido casada com um médico, o Dr. Idson Barbosa. Então, eu creio que os termos médicos poderiam ter feito bastante parte do dia a dia dela, né? Tanto que o sufixo plastia não é comumente usado na dança, mas sim na medicina, né? na literatura médica, como intervenções cirúrgicas que moldam ou transformam uma parte do corpo. Desculpa. É só lembrar do termo abdominoplastia, rinoplastia, né, etc. E também porque, lendo os manuscritos da Cacilda, as anotações dela, eu pude perceber que ela aplica outros termos médicos no universo da música. Ela usa, por exemplo, o termo ritmologia para se referir à rítmica, ao estudo do ritmo na ritmoplastia. Por exemplo, ela diz, entre aspas, a ritmologia aplicada à ritmoplastia
foca nos ritmos encontrados nas danças brasileiras. E sim, a ritmoplastia, a gente pode analisar esse termo como estudo do ritmo, né? Mas esse termo, ele é tradicionalmente uma especialidade médica. A especialidade médica da cardiologia que trata dos batimentos cardíacos, né? Então, não é muito comum nos artigos acadêmicos de música a gente encontrar esse termo, mas sim nos artigos acadêmicos da medicina, né? Na área da medicina, isso que eu quero dizer. E ela também usa o termo plastiologia. Esse sim, um completo neologismo para se referir ao estudo das plastias. E o que são essas plastias? É o nome que a Cacilda deu para os símbolos, os códigos gráficos, né? Que são escritos juntamente com a notação musical tradicional. Então, o sufixo plastia em ritmoplastia tem dois significados, a princípio, né? A questão da plasticidade do movimento corporal e também as plastias em si, que são os símbolos gráficos, os códigos gráficos, desculpa, criados pela Cacilda para representar os movimentos. Então, vamos lá, vamos às plastias. Naquele caderno de 1956 que eu mostrei a capa para vocês, é um caderno importantíssimo para a gente entender as origens da ritmoplastia. É um caderno bastante incompleto, rascunhado, mas nele a Cacilda, no meio dos rascunhos, né, do processo mesmo de criação ali, a Cacilda faz uma lista de 5 páginas, como um glossário, né? E nesse glossário está a maioria das plastias que ela vai usar, os códigos gráficos que ela vai usar no desenvolvimento do método. Então, esse aqui é a primeira página, dessa lista de plastias, né, de símbolos. E aqui você vê que ela está elaborando algo, ela às vezes faz uma rasura e tal. E algumas coisas que estão aqui ela não usa, elas só aparecem aqui, não aparecem mais nenhuma outra fonte primária. E nesse caderno também ela não usa o termo plastia para se referir aos códigos gráficos, ela usa o termo nomenclatura, a princípio. Né? Eu creio que o nome plastia para denominar os códigos veio somente no próximo manuscrito que eu vou mostrar para vocês. Mas aqui eu vou usar o termo plastia para me referir a esses códigos gráficos. Essa é a página 1. Dá para a gente ver muitas plastias que vão ser usadas. Ela põe em categorias. Então, categoria posições, pernas estendidas, pernas na meia ponta. Essa aqui que ela fez uma rasura de pés juntos, ela usa bastante depois, apesar dela ter cortado aqui. Enfim. Aqui tem uma série de posições que parecem posições de balé. Primeira posição, segunda posição. Isso aqui ela não utiliza, só aparece nessa fonte. Aí vem direções, passo à frente, passo ao lado. Sempre que tem esse tracinho indica a direção do movimento, né? E pé à frente, pé ao lado, aqui são poses, né? Aqui são mais gestos. E aqui, olha, aqui embaixo, tem um que ela chama de arrasta-pé. Arrasta-pé para frente, para trás, para o lado. E, por exemplo, aqui é um passo que a gente encontra bastante no balé, que se chama chassé, o ato de você arrastar o pé, né? Mas vale lembrar que a Cacilda jamais usa termos estrangeiros na obra dela. É sempre no bom e claro português. Então, essa é a página 1. Na segunda página, ela cria vários símbolos com saltos, ela usa essa setinha para dizer os saltos. Essa é a página 2 da lista. Depois temos a página 3. Vou abrir. Ok.
Aí tem algumas plastias de pernas. Essas de tronco ela não utiliza, só aparecem aqui. Essas de bacia também. E as de braço, sim, são bastante usadas. Você vê esse triângulozinho aqui, é a representação do corpo e os braços para cima, para baixo, várias plastias, várias direções. Na quarta página tem umas plastias de ombros, palmas e cabeça. Palmas ela só utiliza essa aqui de cima. Essas aqui para baixo e para o lado ela não utiliza. E na quinta página dessa lista, ela categoriza outros passos. Passos variados, ajoelhar, roda, enfim, uma variedade de passos. E a maioria dessas plastias ela utiliza no seu método, que é o próximo manuscrito que a gente vai ver. Então, a grande contribuição desse caderno que eu mostrei para vocês agora é essa lista de plastias como num glossário, né? Os códigos gráficos e os seus significados. E até então ela não usa essa terminologia plastia para se referir a esses códigos. Aqui, esse que eu estou mostrando agora, é a primeira página da fonte que eu chamo de caderno manuscrito. O outro caderno que eu mostrei para vocês eu chamo de caderno rascunho manuscrito. Esse é o caderno manuscrito, que eu considero o mais importante da ritmoplastia. Nesse caderno que eu vou mostrar agora, está tudo bem claro, né? Organizado. Você quase não vê rasuras. Então, por exemplo, a é um método que tem por fim fixar dentro de normas específicas o ritmo e a forma de nossas danças. A ritmoplastia está fundamentada nas danças espontâneas do nosso povo e, como tal, baseia-se em movimentos naturais. Os elementos que se compõem a ritmoplastia são o ritmo, ritmologia, e a plastia, plastiologia. A ritmoplastia aplicada à ritmologia aplicada à ritmoplastia focaliza os ritmos encontrados nas danças brasileiras. Os movimentos da ritmoplastia são indicados por símbolos. A fim de que fosse dado um sentido metodológico ao ensino da ritmoplastia, criou-se uma grafia de símbolos plastiológicos que denominaremos plastia. As plastias são escritas atrados nas e suas subdivisões, de preferência com exercícios de palmas, plastia, para maior integração física ao ritmo. Após o domínio ritmológico, passamos à variação de ritmos com as plastias a seguir. Então, essa primeira fase do método, nesse caderno, são 10 exercícios, nos quais a notação musical é sempre a mesma. 4 semínimas, 8 colcheias, 16 semicolcheias. Gradualmente, ela vai incluindo novas plastias. Vou mostrar aqui para vocês. Aqui é o exercício 2, aqui embaixo, e o 3 aqui em cima. Né? Então, em cada exercício, com a mesma notação musical, ela vai incluindo plastias novas. Né? Sempre com as palmas nas semínimas. Ela não dá claras instruções de como ler esse método, de como ler esses exercícios, desculpa. No que diz respeito às palmas. Então, se você começa com as palmas nas semínimas e depois segue, por exemplo, aqui, com os exercícios de pernas, ou se você continua batendo as palmas nas semínimas enquanto faz os exercícios de pernas, né? Eu sugiro na minha edição que você continue a bater as palmas nas semínimas enquanto faz os exercícios de pernas, seguindo a própria sugestão inicial da Cacilda, né, de que ela diz que as palmas são importantes para a integração física ao ritmo. Também são importantes para a gente manter o pulso, né?
Então, no decorrer desses 10 exercícios, ela vai introduzindo plastias novas, né? Tem algumas particularidades, por exemplo, aqui tem a letrinha E, bem pequenininho, mas é uma letra E que indica pé esquerdo, né? Para diferenciar do pé direito, que é esse aqui. Também no exercício 3, você vê aqui na área das colcheias duas linhas com plastias diferentes. Uma com passos para frente, aqui passo para frente, pés juntos, passo para trás, pés juntos, pé esquerdo para frente, pés juntos, pé esquerdo para trás, pés juntos. Aí tem uma próxima linha nas colcheias, passo ao lado, pés juntos, passo à direita, né? Pés juntos, passo à esquerda, pés juntos, passo à esquerda, pés juntos. Então, isso aqui vai se repetir. Cada vez mais ela vai adicionando mais linhas de plastias em cada linha de colcheias e semicolcheias. Então, eu sugiro que você, quando for fazer a performance, comece com essa linha de cima, depois passe para a próxima de colcheias, antes de seguir para as semicolcheias. Então, os exercícios de 1 a 10 têm essa mesma notação musical e novas plastias sendo introduzidas no decorrer. E é importante que você faça todos esses exercícios antes de seguir em frente. Porque na próxima fase, os próximos 10 exercícios vão conter essas plastias, mas não vai ter nenhuma legenda. Então, já subentende-se que você precisa saber conhecê-las bem, né, antes de seguir em frente. Então, essa é a próxima fase do método, também composta por 10 exercícios numerados de 11 a 20. Mas tem uma configuração bem diferente dos 10 primeiros, né? Aqui a Cacilda cria variações rítmicas aqui, ó, e inclui 3 linhas diferentes, 3 possibilidades diferentes de plastias. E nesse caderno, ela inclui uma melodia aqui, ó, uma parte melódica que faz uso desse ritmo, para ilustrar, talvez melodicamente, cada exercício, né? Então, você vê aqui no exercício 11, tem as plastias, e não tem nenhum tipo de legenda. Mas sempre que aparece uma plastia nova, ela põe a legenda. Aqui está no exercício 12, uma plastia nova. E nesses exercícios de 11 a 20, a combinação de plastias vai ficando cada vez mais complicada, mais complexa, né? Até o exercício 16, as plastias de pernas, o que ela usa mais são as plastias de pernas. E do exercício 17 em diante, vou mostrar aqui para vocês, esse é o 17. Ela começa a adicionar movimentos de braço e cabeça, né, simultaneamente. Então, quando tem movimentos de perna e braço simultaneamente, ela põe aqui o movimento de perna e de braço logo abaixo. Aqui são 3 linhas de plastias. A primeira, a segunda, que ela coloca uma chavinha aqui, ó, que tem os movimentos de perna e braço. Perna e braço. E a terceira linha, que é só movimentos de perna. E assim vai, né? Ela vai adicionando cada vez mais plastias e as leituras rítmicas vão ficando cada vez mais complexas. E lá no exercício 20, esse aqui, podemos observar também a ocorrência de plastias de perna, braço e cabeça simultaneamente. Aqui é um movimento de corpo, né? Palmas e cabeça para o lado direito. Então, esses são os 20 exercícios iniciais. E nesses 20 exercícios, ela introduz todas as plastias, né? Após esses 20 exercícios, o que se sucede aqui são pequenos trechos musicais, já numa notação muito semelhante à do piano, clave de sol, clave de fá. Cada clave, ela põe uma letra, A e B,
E aqui embaixo tem a anotação da ritmoplastia. Então, ela pega a melodia da clave de sol e transcreve aqui a notação rítmica. E para cada nota, para cada figura rítmica, ela coloca uma plastia. Então, essa é uma particularidade da ritmoplastia. Não é uma dança convencional. É uma dança na qual cada figura rítmica tem o seu movimento, né? Então, eu chamo esses 10 trechos de exemplos musicais. Então, nesses 10 exemplos, nenhuma plastia nova é adicionada. Elas já foram todas introduzidas no início, né? Sim, vamos aqui. Esse aqui é o exemplo musical número 2, que ela põe aqui plastias de perna e braços simultaneamente. Aí, nesse caderno manuscrito, por exemplo, esse aqui é o exemplo musical número 4. A partir do 4, ela começa a escrever. Aí, quando eu vi essas escritas, eu falei assim, ai, graças a Deus, vai me esclarecer que danças são essas, o que é. Nada disso. O que ela faz é uma análise formal, bem tradicional de cada melodia. Então, esses exemplos musicais, eu gosto de falar assim que talvez hoje, na minha palestra hoje, eu vou deixar mais perguntas do que respostas, né? Eu não tive como decifrar que danças são essas, né? E ela talvez queira descrever aqui nesses exemplos musicais. Mas tem essas análises formais aqui sempre, do exercício 4 até o 10, que ela coloca o número de compassos, a fraseologia, se tem alguma modulação, é uma coisa bem específica, bem musical, né? E a partir o exemplo musical 9 e 10 desse caderno, ela faz a 3 vozes. Vale lembrar também que durante esses exemplos musicais, né, cada clave seria um grupo, né? E cada grupo, ou pelo menos uma pessoa para cada clave, para cada voz, digamos assim, performa a coreografia juntamente, simultaneamente, né? Como na peça musical. Então, basicamente o método é esse, né? Está descrito aí nesse caderno de 41 páginas, caderno manuscrito. Foi todo desenvolvido o método aí nesse caderno, né? Deixa eu fazer mais um upload. Então, vamos lá. No acervo da família, né, que eu encontrei, da Cacilda, né, que eu pesquisei, eu encontrei apostilas de ritmoplastia, que a Cacilda denomina de apostila 1 e 2, que nada mais são do que apostila 1, os 20 primeiros exercícios do caderno manuscrito, e a apostila 2 são aqueles últimos 10 exemplos musicais que eu acabei de mostrar para vocês. Tem algumas cópias dessas apostilas no acervo, mas em uma delas tem uma capa e é endereçada ao 4º curso de atualização para professores de educação física, o que me faz crer que essas apostilas foram confeccionadas para serem usadas como material didático, né? Então, deixa eu mostrar para vocês um pouquinho dessas apostilas. Ela é bem organizada, bem clara, né? Digitada à máquina, né? As plastias e tal. Porém, tem algumas diferenças do caderno manuscrito para essas apostilas, né? Uma delas não tem, por exemplo, deixa eu passar aqui. Tá vendo? Aqui já são as variações rítmicas. Não tem a parte melódica, aquela melodia que eu mostrei para vocês no caderno manuscrito. É só mesmo a parte rítmica, né? E também na apostila 2, os exemplos musicais de 1 a 10 não tem exemplos musicais a 3 vozes, são todos a 2 vozes, né? Essa é a capa da apostila 2. Ok.
Então, aqui no caderno, na apostila 2, eu encontro mais um significado para o termo plastia. Ok? Lembrando que plastia e ritmoplastia pode aludir ao termo plasticidade, as plastias, que são os códigos, né? Que foi o nome que a Cacilda deu a esses códigos gráficos, né? E na apostila 2, essa que vocês estão vendo agora, a palavra plastia, com P maiúsculo, né? Aqui, ó, bem pequenininho, escrito aqui, plastia, clara semilis, né? Se refere ao ato de coreografar uma peça musical fazendo uso das plastias, né? Então, aqui a gente vê que a música foi feita pela Cacilda e a plastia pela Clara Semilis. Eu não creio que a Clara Semilis tenha criado as plastias de jeito nenhum, por vários motivos, né? Um deles é que, por exemplo, aqui na apostila 2, vou voltar aqui, apostilão, desculpa. Aqui. Não tem a assinatura da Clara Semilis aqui, mas tem a assinatura somente da Cacilda. A assinatura da Clara aparece aqui. Vou mostrar para vocês. Ok. Aqui dá para ver que tem duas assinaturas, Cacilda e Clara, né? Então, eu creio que a Clara não tenha criado as plastias, mas ela contribuiu bastante, né, para que a ritmoplastia, nessa fase do método, né, que ela é aplicada à música, ela pudesse se tornar mais, talvez, harmônica, mais dançável, mais plástica, né? Digamos assim. E no acervo da família, além desses cadernos e apostilas, né, eu também encontrei algumas composições da Cacilda, as quais foram adicionadas plastias, né? Anotação de ritmoplastia. E em todas elas consta música composta pela Cacilda e plastia pela Clara Semilis, né? A Clara foi coreógrafa e professora de dança da Escola de Dança do Teatro Municipal, né? E essa parceria, que talvez tenha começado lá por 1965, durou até a Oficina de Música de Curitiba de 74, né? A gente tem notícia de que a Clara esteve, inclusive, nessa oficina de 74. Então, agora, finalmente, eu queria só mostrar para vocês um pouquinho da minha tese de doutorado, que é a edição que eu fiz desse material, né? Todo o material encontrado no acervo, eu classifiquei em 3 categorias. Deixa eu mostrar rapidamente a tabela. Materiais didáticos de ritmoplastia, então são essas apostilas, os cadernos manuscritos, algumas folhas soltas. Documentos acadêmicos de ritmoplastia são ementas de curso, provas que foram aplicadas na Escola de Dança do Teatro Municipal, um currículos de ritmoplastia para serem aplicados em escolas, cursos de licenciatura. E a terceira categoria são os documentos da ritmoplastia como forma de arte. Eu botei in the performing arts, nas artes performáticas. Então, são programas de recital, tem uma peça orquestral completa lá no acervo, que se chama Estudo número 1, Ritmoplastia das Danças Brasileiras. É uma peça para orquestra, vozes e palmas. Tem programas de recital, tem anúncios de jornal do Festival da Oficina de Música de Curitiba e algumas peças, algumas composições, nas quais foram adicionadas notação de ritmoplastia. Algumas incompletas, outras completas. Meu Deus, vamos lá. Então, aqui na primeira página da edição, eu dou breves instruções de como abordar, e depois eu reúno todos os escritos que a Cacilda fez sobre a ritmoplastia, e para cada
de onde eu tirei estão aqui, ó, as fontes, né? Então, eu queria ler rapidamente os objetivos da ritmoplastia segundo a Cacilda, né? Estudar e fixar os movimentos de dança através de uma escrita especialmente elaborada em signos, a par dos já existentes para representar o ritmo. 2. Preparar convenientemente o aluno através da ritmologia e da plastiologia. 3. Metodizar o ensino do ritmo em função da dança. 4. Fornecer os elementos técnicos necessários para uma análise do texto destinado à dança. 5. Criar o hábito de leitura vertical e horizontal concomitantemente, a fim de dar um sentido global na realização de uma dança. Esses 3 últimos, eu gosto particularmente desses 3 últimos. 6. Conjugar os interesses do estudo da música e da dança. 7. Vivenciar os ritmos básicos e o posterior enriquecimento dos mesmos, com o objetivo de desenvolver a percepção e a leitura rítmica. E 8. Analisar, vivenciando através de movimentos o trecho musical. Então, esses são os objetivos da Cacilda. Então, na minha edição, ao invés de uma primeira parte com 20 exercícios, eu divido o conteúdo da apostila 1, que eu mostrei para vocês, em 2 partes. Então, eu denomino a primeira parte ritmoplastia na unidade de tempo e suas subdivisões, que é como essa aqui, essa anotação que eu mostrei para vocês. 4 semínimas, 8 colcheias, 16 semicolcheias, 10 exercícios. Essa é a primeira parte da minha edição. Aí vem. Assim, eu adicionei ritornelos aqui, para que você possa voltar e fazer essa linha de baixo antes de continuar com as semicolcheias. A segunda parte, que estão aqui ó, em números romanos, a segunda parte eu denominei ritmoplastia em variação rítmica, que são essas variações rítmicas, né, que ela propõe em cada exercício, cada vez num grau de dificuldade maior. E aqui na minha edição eu complemento com aquela melodia, aquela parte melódica que estava lá no manuscrito. Sim. Aí tem. Sim, sobre isso. E eu coloco o número romano, né, antes do exercício, sempre para indicar de que parte é. Essa aqui é a parte 4. A parte 3 são os exemplos musicais, aqueles que eu mostrei para vocês na apostila. E essa aqui é a parte 4, que eu chamo de composições de ritmoplastia, que são as peças que eu encontrei no acervo da compositora que tem a notação da ritmoplastia, mas que estão completas. Tem algumas que estão incompletas, eu não coloquei, só as que estão completas. Então, vou mostrar só a primeira página de cada uma. Essa é o diorama número 18, que foi composta em 71. Algumas têm data, outras não. Diorama brasileiro número 6. Essa aqui tinha umas plastias novas, eu tive que colocar uma legenda. Ensaio, essa peça que foi composta pelo filho da Cacilda, César Borges Barbosa. Plastia de Clara Semiles. Essa peça em 3 vozes, ou 3 grupos simultâneos, né? E aqueles exemplos a 3 vozes do caderno manuscrito eu coloquei aqui também e dei o nome de ritmoplastia em 3 vozes, número 1 e número 2. Então, esse foi o resultado da minha pesquisa de doutorado, que eu tive um imenso prazer em realizar. E vale lembrar que, apesar da intenção inicial da Cacilda de fazer da ritmoplastia algo que retratasse as danças brasileiras, eu creio que isso foi se expandindo no decorrer do método, né? Tanto que na Oficina de Música de Curitiba, de 74, em um dos recitais, a ritmoplastia foi aplicada a peças de Benjamin Britten e Benedetto Marcello. Então, eu creio que essa pesquisa, né, essa minha tese, essa minha edição, que eu chamo edição de performance, né, é um pontapé inicial para muitos outros trabalhos que podem vir a surgir, né, tanto na área de educação musical,
quanto na área de dança. Eu decidi fazer uma edição chamada de edição de performance, Performing Edition, visando organizar o material do acervo de maneira mais clara possível, para quem for estudar o método, né, saiba o que e como fazer, né? Mas, por exemplo, eu adoraria ver uma edição crítica da ritmoplastia, né? Alguém que pudesse utilizar esse meu pontapé inicial e fizesse a ritmoplastia dialogar com outros métodos, né, de música e movimento, por exemplo, ou alguém especializado em dança que pudesse decifrar que danças são essas, né, que ela escreve, os exemplos musicais, e que foram coreografadas, né, pela Clara Semes, por exemplo. Então, enfim, é isso. Agora eu gostaria muito de ouvir as considerações, as perguntas de vocês. E para se comunicar comigo, vou botar aqui meu contato, né? Você pode ir no meu Instagram ou me mandar um e-mail. Se você quiser ouvir os outros estudos brasileiros, estão no meu canal do YouTube. Se você botar lá no YouTube Letícia Lima Cacilda, você vai me achar e vai ouvir os estudos brasileiros da Cacilda. Quer dizer, lá tem 1 e o 2, mas eu prometo que até amanhã eu vou baixar todos eles, os 6, pode deixar. E é isso. Muito obrigada, professora Vanessa. É um prazer estar aqui. Muito obrigada. Muito obrigada, Letícia. Foi uma maravilha. Tem mais coisa para a gente falar, mas é depois que você responder as perguntas. Agradecemos muitíssimo. A professora Vanessa vai te passar as perguntas. Nesse momento, eu só quero lembrar aos que estão assistindo pelo streaming, e se tiverem mais alguma coisa para escrever, que eles anotem nas perguntas logo abaixo da tela. Nós já recebemos algumas, né? Internamente também no chat nós temos. Então, só para dar esse tempinho para essa organização. Vanessa, por favor. Letícia, que incrível. Olha, acho que a gente ficaria aqui a noite inteira ouvindo você falar e vendo esse material que é inédito, assim, acho que para todos nós, né? E, assim, eu queria destacar alguns pontos que, ao ler a sua tese, eu já parei para pensar e que, enfim, são inquietações minhas, são questões minhas também que eu carrego, e te ouvindo hoje isso se reforça. Primeiro, a importância da pesquisa histórica, né? Eu acho que a gente precisa revisitar os educadores e as pessoas que fizeram música no passado, que fizeram educação musical, porque a gente tem muito a aprender com eles, né? E aí me faz pensar em outra coisa, da importância também da gente registrar as nossas práticas, né? Porque essa sua pesquisa toda só foi possível porque a Cacilda deixou tudo escrito, ela registrou toda a proposta dela. Então eu acho muito importante, a gente às vezes não dá valor a isso, a gente realiza as coisas, né? A gente faz as atividades e a gente não registra, né? Hoje em dia, como tem filmagem, a gente acaba filmando, tira foto e fica por isso mesmo, mas o registro escrito é importante, porque no futuro nós estaremos fazendo história também, né? Então eu acho que isso é interessante, cada professor pensar nisso, né? E a outra coisa é a questão dos acervos, né? Como é importante a gente prestar atenção nesses acervos e guardar esses acervos. Tem grupos de pesquisa que recebem esse material. Para a história da educação, cadernos, os cadernos que as crianças escrevem são fontes de pesquisa. Eles mostram muitas coisas, os cadernos dos professores mostram muitas coisas, e às vezes a gente joga esse material fora como se não fosse importante, né? Graças à família da Cacilda, Cláudia, que guardou, né, a sobrinha dela que guardou esse material todo, essa pesquisa já é possível, a gente tem acesso a toda essa pesquisa e esse método desenvolvido pela Cacilda, que é muito interessante, né? E aí, assim, só uma coisa assim, que te ouvindo e vendo o material, né, seria incrível se a gente conseguisse, quando isso tudo passar, né, fazer uma oficina, enfim, um mini curso sobre isso, porque assim, eu fiquei aqui vendo as escritas e com vontade de fazer os movimentos, sabe? Imagina isso numa oficina, seria incrível, né? Então, assim, isso foi muito legal. Eu teria várias coisas para pontuar, mas eu vou passar para as perguntas que são muito interessantes. Eu acho que a primeira delas, e assim, não foi só uma, né? Algumas pessoas perguntaram sobre isso, olha, eu tenho aqui anotado, a Juliana Lopes Chau, a Valdinéia, a Neila, elas estão perguntando se você já aplicou isso com crianças,
né? E de que forma a gente pode pensar a ritmoplastia, todo esse processo na educação, né? Ou própria educação básica ou a educação com crianças. Então, a minha experiência em sala de aula, ela é super, hiper recente, né? Eu sempre dei aula de piano, sempre dei aula no ambiente acadêmico, né, da universidade. Eu fui professora de transposição e acompanhamento, professora de piano. E agora eu comecei esse trabalho como diretora de escola de música. Então, o meu público agora, grande parte são crianças. E a escola é super nova, né, a Rise. E a gente começou os trabalhos, né, nesse tempo de pandemia louco, mas com pequenos grupos de crianças fazendo colônia de férias. Então, assim, é uma coisa super nova. Eu nunca tive muita experiência com sala de aula, foi assim difícil no início, mas quando eu fui ganhando confiança, eu vou mostrar para vocês um pouquinho do que eu comecei a fazer com ela de ritmo, usando um pouco da ritmoplastia. Eu fiz uns ímãs. Eu até peguei lá que estava lá na escola hoje. Por exemplo, eu coloco aqui, ó, bater palmas, clap. Aí eu coloco 4, ponho lá no quadro branco, né? Elas começam batendo palma. Aí eu vou adicionando esse aqui, bater o pé direito, pá. Às vezes, aí batendo palma junto. Coloco lá no quadro branco. Aí tem esse aqui, que é pernas flexionadas, né? Flexionando as pernas. Então, aí eu começo batendo palma e colocando o pé junto. Aí depois, batendo palma e flexionando o joelho. Aí depois que elas pegam, né, sempre tocando uma música junto, ao mesmo tempo. Aí quando elas pegam, aí eu falo assim, quem quer vir aqui criar uma dança ou qualquer coisa? Aí elas vão trocando os ímãs de lugar, assim, sabe? Então foi essa atividade que eu consegui utilizar, fazer utilizando a ritmoplastia, né, com as crianças. Então espero desenvolver mais no futuro, né? Mas por enquanto é super recente. Eu tô lá, vai fazer 3 meses. Então, mas tem sido interessante. E elas gostam, elas adoram fazer isso aqui. Ah, imagino. E é interessante porque, assim, como é um material também que está vindo à tona agora com a sua tese, a ideia é que a gente também estude, né? Eu acho que é bacana isso, né? É um material novo, na realidade. A gente não teve, ninguém teve contato com isso ainda. Então, são experimentações. Eu acho que o bacana das pedagogias é isso, a gente poder, dessas propostas pedagógicas, né? É da gente poder adaptar também a nossa realidade. Cada professor, né, se apropriar. Eu acho interessante que, por exemplo, nos estudos de ritmo e som, a Cacilda não diz que isso tem que ser feito linearmente, você tem que usar o método integral. Não, o método está lá, as propostas dela estão lá. E aí você vai usar de acordo com a sua realidade, a sua necessidade. Né? Eu acho isso muito interessante. Tem mais uma pergunta, especificamente sobre as plastias. Tem duas, na realidade. Essas plastias, só para esclarecer, são figuras rítmicas a serem executadas pelo corpo. Né? A pessoa perguntou isso, as plastias. Como se fosse uma espécie de partitura corporal. Sim. E para cada, por exemplo, a gente vê uma partitura, cada nota, cada figura rítmica daquela música, ela inclui um símbolo. Então, é uma coreografia diferente, porque para cada som tem um movimento diferente, né? Não é exatamente o que acontece numa notação de dança tradicional, eu acho, né? Então, mas eu gostei dessa observação aí. Foi o Maximiliano de Oliveira Rodrigues que fez essa pergunta e Fala de novo perguntou. o termo que Partitura corporal. Corporal, interessante, gostei. Muito interessante. Gostei. Deixa eu ver uma outra pergunta aqui. Essa aqui foi a do Mário. O Mário está aqui com a gente na sala. Querido. Gostaria de saber se existe algum indicativo do contato da Cacilda com a proposta de Dalcroze, que associa os movimentos do corpo aos elementos musicais, ou que, paralelos à pesquisadora, enxerga entre a
ou que paralelos, né, você enxerga entre a proposta, entre a pedagoga musical brasileira e o referido suíço? Se você tem algum conhecimento sobre isso, Não desse tenho, contato. gente. Tenho que assumir, não tenho. Sou pianista, sou nova nisso aqui, na sala de aula, nas educações musicais. Foi isso, assim, era o que eu estava falando. Eu quero muito ver esse diálogo acontecer agora, né? Você pode pegar a minha tese e agora dialogar a ritmoplastia com outros. Eu sei que tem o Orff também, né? Que também eu tenho uma grande amiga, Beatriz Clavin, que fez observações sobre isso, sobre como o Orff, né, foi desenvolvido também juntamente com as pessoas do universo da dança. Então, acho que tem muita coisa aí para ser explorada. Eu não tenho experiência de dar o close, Mário, não tenho. Mas assim, nos manuscritos dela, no material dela, tem algum indício? Nada. Nada. Foi isso que eu mostrei para vocês, é o que está lá. Assim. Não tem o registro de que danças são essas, de que ritmo é esse. Eu acho que se faz necessário, talvez, agora uma análise mais profunda disso tudo. Né? Não, eu acho que agora que você fez essa tese, você fez essa edição super cuidadosa, que é impressionante a edição que você fez, né? Transformar aquilo tudo. Detalhe tudo, né? Todos os Aqueles símbolos todos, isso é impressionante. Eu acho que, como você falou, abre um caminho imenso para outras pesquisas, para aplicação disso, né? Eu fiquei pensando, vendo ali o material, como é possível fazer um trabalho de improvisação melódica, né, junto com o ritmo. Então ela indica, né, a célula rítmica, ela indica o movimento, e aí você trabalhar isso com o aluno, que não necessariamente eu penso que precisa ser com a escrita, você pode trabalhar isso corporalmente e improvisar junto, melodicamente, né, fazer as crianças improvisarem melodias em cima daquele ritmo. Enfim, o caminho está aberto, né? Cabe agora a nós, educadores musicais, seguir esse seu caminho que, enfim, é incrível. Tem mais uma pergunta. Deixa eu pegar. Na verdade, estão chovendo perguntas, Letícia. A gente não vai conseguir responder tudo. Não, a gente vai te repassar tudo. Pode ficar tranquila. Eu não sei se você... A Carla Giovanna Olímpio, ela está perguntando sobre musicogramas. Se existe alguma possibilidade desses musicogramas terem nascido da ritmoplastia. Eu não conheci esse termo, mas já trabalhei com musicogramas que são bem parecidos. Musicogramas, não sei. É interessante, né? Porque, enfim, podem ter outras propostas que dialoguem realmente com a proposta da Cacilda, né? Eu tenho certeza. O Felipe Glebock está perguntando se ele gostaria de saber se existe um método tradicional de notação de dança. Se houver, há alguma relação com a ritmoplastia? Você tem conhecimento sobre isso? Então, no capítulo 2 da minha tese, porque a minha tese eu divido em duas partes. A parte da edição em si, né, dos manuscritos que eu editei, e eu faço, na primeira parte, eu falo um pouco da biografia da Cacilda, eu falo sobre as fontes primárias todas com bastante detalhe, descrevo. E no capítulo 3 da minha tese, eu falo exclusivamente sobre as plastias. E uma coisa de tudo que eu pesquisei, a Ana Lígia Trindade, que é uma grande referência em dança e notação de dança, não existe uma notação, um sistema de notação de dança tipicamente brasileiro, desenvolvido no Brasil. Até então, não sei se a gente pode considerar a ritmoplastia como uma notação de dança tradicional, talvez sim. Uhum. E aí eu dialogo as plastias com dois tipos de notação de dança que estavam em voga naquela época. Uma delas chama-se Laban Notation, que é uma notação bastante abstrata. Você olha, você não tem nenhum outro conhecimento, você não sabe decifrar, é bem abstrata. E a outra é Benesh. Essa sim, você consegue... É parecida em alguns aspectos, porque ela é escrita num pentagrama, a cabeça como na linha
na linha de cima do pentagrama, os ombros, e aí você vê com uma figura corporal mexendo, parecido. A gente pode, das duas mais famosas, que são até utilizadas até hoje no universo da dança, essa Benes, ela é a mais similar à ritmoplastia. Mas também não é igual. Enfim, mas dá para você olhar e ver que, né, assim como na ritmoplastia, às vezes dá para você ver um pezinho ali, né? É uma coisa que parece com o corpo, né? Não é muito abstrato. A Gilca Martins está perguntando onde pode encontrar a sua tese. Você que fala aí, Vanessa. Então, eu procurei no Google Acadêmico. Eu fui no Google Acadêmico e digitei Cacilda Borges Barbosa. E aí o Google me direcionou para um link da Universidade de Houston, onde a gente localiza a tese da Letícia. Tá? Então, Google Acadêmico, aí coloca lá Cacilda Borges Barbosa e a gente tem acesso a esse material incrível, né? E aí vamos começar a pensar em como colocar isso em prática, né? Eu acho que vale a pena. Deixa eu ver aqui uma outra pergunta. A gente ainda tem um tempinho para a gente poder encerrar, né? Tem vários elogios, Letícia, né? Que, enfim, seu trabalho é realmente incrível e merece todos os elogios mesmo. Posso mencionar aqui que está no chat a minha querida mestra Linda Bustani. Eu tive que me segurar aqui para não perder a minha concentração. Um beijo, Linda. Somos duas, tá? Eu ia deixar para falar no final. Ai. Muitas emoções, muitas emoções. Muitas emoções. Assim, eu acho que grande parte das perguntas gira em torno daquilo que a gente já conversou da aplicação, né? Que você já exemplificou como você vem trabalhando, que ainda é algo recente, mas enfim, que você está, né, realizando essa proposta. E aí eu defendi o doutorado em novembro. Sim. Quer dizer, faz pouco tempo que eu terminei também. Sim, e ainda com essa situação de isolamento, né, que a gente teve que passar, isso tudo complicou bastante, né? A Elisângela França, de Holanda, ela está perguntando assim, como aprofundar nesse tema, se tem curso, material, que ela quer conhecer mais sobre o assunto. Que bom! Vamos pensar nisso. A princípio a gente recomenda a tese da Letícia. Isso. E aí, quando as coisas estiverem mais tranquilas, a gente começa a pensar em outras possibilidades, né? Combinado. Letícia pode pensar num curso aí pra gente. E só para terminar, eu tinha visto uma pergunta aqui. Deixa eu achar aqui. Perdi. Sim, da Leila Ferreira, né? Se você já reconhece, mesmo esse pouco tempo que você já tem realizado com os alunos, que ganho você acha musical assim que os alunos têm com esse tipo de proposta? Eu acho que a primeira coisa é a consciência do ritmo, né? Da regularidade rítmica, né? Eu começo, né, com a semínima, e quando elas usam o corpo, fica muito mais fácil e divertido também, né? Elas se interessam mais. E depois eu vou passando para a colcheia, né? Também tem o imã das colcheias com 2 palmas, aí eu vou botando. É mais a questão mesmo, porque assim, o meu público no momento são crianças leigas, que não sabem nada de música, elas estão chegando lá para a colônia de férias, né? Então, eu tenho que ser bem simples mesmo. Para mim tem sido um desafio, né? Sair da universidade para o elementar, tem sido muito desafiador. Então, eu vejo que elas se divertem, né? Fica uma coisa mais interativa quando eu falo para elas criarem a própria coreografia delas com os imãs, trocando os imãs de lugar.
né? Mas é isso. Eu acho que sempre que a gente inclui corpo, movimento e música junto, é uma combinação realmente muito eficiente para você ensinar o ritmo e a regularidade, né? Pulso. Sim, bacana. Aqui no chat interno, né, as pessoas estão comentando sobre os estudos de ritmo e som, né, os solfejos, que são todos belíssimos, e também que ela já usa um pouco. Ei, parou. Com palmas e mistura do movimento corporal com a música, que eu acho que é o caminho que ela pensou, né? A musicalização por meio do corpo, né? Também realizar esse processo, né? Então também as pessoas estão comentando aqui. A gente vai te passar todas as perguntas que surgiram, tá? Os comentários também, todos os elogios, depois eu te mando por e-mail. E assim, gostaríamos de agradecer muitíssimo a você por essa oportunidade de você trazer o seu trabalho para a gente, dividir, partilhar com a gente esse trabalho que é primoroso, que é incrível, encantador. Tá? Eu vou chamar a Ana Cristina. Ana Cristina queria fazer o encerramento. Obrigada, é uma honra, gente. Muito especial. Pois é, foi muito bom. E, além de ver o seu trabalho, você me deu um presente, que é poder ter contato com Linda. Né? Linda Bustani também foi minha professora, muito carinho. A Tatiana Dumas, que é uma das nossas alunas da pós, está aí também, que também é aluna da Linda. Então, você me deu um presente muito grande na noite de hoje, além da sua tese, da sua apresentação. Linda, tudo de bom, quero ver você de novo, tá? Por favor, estamos por perto. E também tivemos a presença de outras duas pianistas dentro da sala, né? A professora Maria Alice Volpe e a professora Maria Beatriz Licursi. Então, a elas também a nossa saudação, o nosso carinho, nosso agradecimento a todo mundo que está nos assistindo. Essas perguntas todas serão repassadas de alguma maneira por e-mail para a professora Letícia. Nós faremos aí, de alguma forma, chegar a vocês a resposta, ou pela própria Letícia, pela Vanessa. Nós agradecemos muito aos colegas do nosso Departamento de Educação Musical. Nós somos em torno aí de 60 professores. Eu pude reconhecer alguns nomes aqui no chat externo, né? Inclusive de colegas que foram nossos professores substitutos, alguns ex-alunos do Colégio Pedro II. A gente vira e mexe, quando acabam as nossas cerimônias, puxamos a tabuada. Quem é ex-aluno vai lembrar, quem é docente também vai reconhecer. Então, nosso agradecimento assim, muito grande a você. A Vanessa Bartolo, que é a nossa intérprete, tradutora e intérprete de Libras, muitíssimo obrigada pela sua presença e pela possibilidade de fazer essa tradução simultânea para os colegas que estão assistindo. Os certificados seguirão, espero que todos tenham se registrado lá no chat externo. Não havia necessidade de entrar na sala, como eu já tinha falado antes. Esses certificados seguirão depois por e-mail, para o e-mail que vocês tiverem registrado na inscrição, e essas gravações todas serão depois disponibilizadas. Nós estamos ainda vendo direitinho em que plataforma isso vai ser disponibilizado, e isso vai ser informado a vocês. Mais uma vez, muito obrigada. Nós vamos encerrando mais essa transmissão. Letícia, esperamos que você bole um curso, né? Tem muita gente interessada nisso, né? E que você volte, inclusive presencialmente, quem sabe, né? Em algum momento, quando esse tempo todo passar. Aliás, esse tempo nos trouxe algumas dificuldades, mas nos trouxe a possibilidade de ter tanta gente conosco. Eu acho que se fosse numa outra situação, nós não teríamos sequer você aqui conosco, né? Quiçá essa quantidade enorme de pessoas que está nos acompanhando nesse tempo todo. Aos colegas da pós que estão aqui, muito obrigada. A professora Mônica Leme, que é a nossa coordenadora, está por perto em algum momento. Vanessa, obrigada. Stefferson, Juliana e Mário são os nossos 3 colegas que estão do lado de fora, né, fazendo essa compilação de perguntas, estão na nossa equipe de apoio, né? Então, vamos nós encerrando por aqui hoje. Sim, Flávia também está assistindo. Isso é um recado para a Linda. Flávia também está nos assistindo. Enfim, foi uma grande congregação de pianistas aqui hoje. Foi muito, muito bom. Estou muito feliz. Vocês não fazem ideia do que me proporcionaram. Prazer, gente. Muito obrigada. Vamos lá, então. Nós vamos encerrando para os que estão
assistindo de fora pelo streaming, uma boa noite. A nossa próxima palestra vai ser na semana que vem, na quarta-feira, com a professora Marisa Fonterrada, e será essa mesma dinâmica. Não há necessidade de entrar na sala, nós temos, por esse link mesmo, vocês assistem pelo streaming e se registram lá nas perguntas, né? Registram o nome e registram as próprias perguntas. A professora Marisa Fonterrada terá a mediação na sua palestra da professora Vasti Silvério. E no dia 19 nós vamos ter a Cecília, a professora Cecília Cavalieri, também, que vai fazer uma palestra para nós. Depois nós devemos ter mais 2 ou 3, eu ainda não vou antecipar, porque nós estamos dependendo de umas datas, para depois, então, fazer a divulgação. Tá bom? Então, uma boa noite para todos. Até uma próxima vez. Certamente acontecerá. Esperamos que em breve. Parabéns.